Olá pessoal, eu vim aqui rapidinho conversar algo com você. Dia 13 de janeiro deste ano de 2020, eu recebi uma notícia de que havia aparecido uma célula cancerígena no meu fígado. Confesso que naquele momento me deu um gelo dentro de mim. Eu senti algo estranho, um cansaço da caminhada. Quando eu saí do consultório da médica, entrei no meu carro e comecei a chorar desesperadamente. Sim, eu chorei, com desespero na minha alma. Eu fui para o colo de Deus e eu gritei diante de Deus: Senhor, está cansativa essa caminhada. Mas de repente, o Senhor me envolve numa paz, a paz que excede todo o entendimento. Você consegue sentir paz diante de situações difíceis, complicadas, notícias ruins, como um diagnóstico desse? É muito complicado sentir paz assim, mas é possível. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Diz assim: não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. A gente precisa colocar diante de Deus em oração, em súplica, e Ele ainda ensina algo mais com ação de graça. Eu não posso simplesmente choramingar diante de Deus. Muitas pessoas têm choramingado diante de Deus. O que é isso? É choramingar? Choramingar é você orar murmurando. É você orar buscando seus direitos, a sua justiça, é você dizer: mas por que eu, Senhor? Por que eu? Por que eu tenho que passar tudo isso? Por que eu tenho que enfrentar essa situação? Por que eu, Senhor? Isso é choramingar diante de Deus. Mas quando nós vamos para o colo de Deus, com orações e súplicas e com ações de graça, nós começamos a agradecer o Senhor por aquilo que está acontecendo conosco. Obrigado, Senhor, porque eu sei que há um propósito nisso. Se entendemos o propósito, nós vamos passar o processo com muito mais facilidade e vamos enfrentar as perdas com muito mais maturidade. Então, quando a palavra de Deus diz isso, para orarmos com súplica, com ações de graça, o Senhor está nos dando uma grande chave, que é a gratidão. A gratidão, ela abre essa porta da paz. Porque depois o texto diz assim: e a paz de Deus. Depois que você ora com súplica, com ações de graça, então aí ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O que eu quero te dizer aqui que essa paz de Deus, ela é incircunstancial. A palavra de Deus não está dizendo que nós não vamos passar por guerra, mas está dizendo que nós vamos ter uma paz no meio de uma guerra, no meio de um problema, no meio de uma circunstância ruim. O que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, que a paz, ela é guardiã. Está dizendo aqui: guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ela é guardiã do coração e da mente. Quando eu tenho esta paz, eu saio do campo da murmuração, da angústia, da ansiedade extrema, do medo extremo que me leva ao pânico, e eu sinto uma tranquilidade, mesmo no meio da tempestade. Certa vez um homem participou de apresentação de quadros representando a paz. Esses quadros eram pintados e cada um tinha que representar a paz. Então pessoas desenharam uma pomba, outros desenharam um lugar lindo, maravilhoso, verde, uma cachoeira linda, um rio lindo, e um homem desenhou um barco pequenininho no meio de um mar que estava numa tempestade, em volta dele uma escuridão, e lá no meio desse barco tinha uma pessoa. E todos ficaram curiosos com o desenho daquele homem. Chamaram aquele artista para explicar o seu desenho. Ele então disse assim: olha, esse mar escuro em tempestade, que está revolto, as ondas estão se batendo, representa o mundo ao qual nós estamos vivendo. Esse barquinho lá no meio sou eu, que estou no meio disso tudo, no meio dessa tempestade, no meio dessa situação complicada. E esse homem que está no meio do barco é Jesus no meio da minha vida. Então, aquele homem representou a paz, mesmo tendo um tumulto ao meu lado, mesmo tendo
situações complicadas ao meu lado, mesmo tudo parecendo uma grande tempestade, ele sentia que Deus estava no centro da sua vida e lhe trazia tranquilidade. Isso é a paz que excede todo o entendimento. Que você seja preenchido com esta paz que excede o entendimento, em nome de Jesus. Que você abrace essa paz com orações, com súplicas e com ações de graça. Agradeça ao Senhor e você vai ver a chave de Deus abrindo essa paz que excede o entendimento e ela se tornar guardiã do seu coração e da sua mente, em nome de Jesus.